Fala galera vascaína, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje vamos falar sobre mercado da bola aí do Vasco, que segue a todo vapor. E tem novidades importantes aí sobre o zagueiro Robert Renan, que está em negociação com o Zenit da Rússia, tentando negociar aí a sua liberação. E além disso, o Vasco tem conversas avançadas com o meia Matheus França, né? Tentando contratar aí o meia Matheus França, que pertence ao Crystal Palace da Inglaterra. E claro, vamos falar também aí sobre o jogo de hoje contra o Juventude, que pode ser fundamental para a sequência do Vasco no Brasileirão. Então, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora para mais notícias. Começando pela zaga, o Vasco voltou aí a se movimentar no mercado e está negociando aí a contratação de Robert Renan, um zagueiro de apenas 20 anos aí que pertence ao Zenit da Rússia, né? A informação foi publicada pelo canal Na Torcida Vascaínos e foi confirmada aí por pessoas próximas ao jogador, né? O Vasco já entrou em contato aí com o clube russo, o Zenit, mas ainda não tem nada fechado. O staff do jogador confirmou aí que o Vasco e o Zenit têm conversas em andamento. Vale lembrar que o Zenit já tinha autorizado Robert Renan a buscar novos clubes devido ao limite de estrangeiros no elenco. Robert Renan foi revelado pelo Corinthians, teve passagens aí pela seleção de base, teve uma passagem também pelo Internacional e é visto aí como uma promessa para o futuro, um jogador bem jovem, né? A diretoria vascaína aí entende que a defesa precisa de reforços e vê o zagueiro aí como um nome que pode agregar muito, né? Principalmente pela sua qualidade técnica e a saída de bola. O Robert Renan é um jogador que tem uma boa saída de bola, né? Agora tudo vai depender da posição aí do Zenit para a liberação do atleta, né? Eu vou falar a minha opinião. O Vasco vendeu o João Vitor para o CSKA de Moscou, né? Negociou aí a saída do João Vitor da zaga. E tem o Luiz Gustavo, um jogador aí de 19 anos, né? Jogador também de seleção de base. Então, assim, temos um jogador no nosso elenco com uma característica bem parecida com a do Robert Renan, né? Um jogador jovem, promissor. O Luiz Gustavo tem 19 anos, o Robert Renan tem 20 anos. Então, a gente fica um pouco aí sem entender, né? Por que não utilizar o jogador da base, né? Preferir trazer um jogador de fora que tem uma característica bem similar. E o Luiz Gustavo, que das vezes que entrou nunca comprometeu, foi bem. É um jogador aí que tem uma qualidade, é visível que ele tem uma qualidade e se bem trabalhado, com certeza vai evoluir. Então eu acho que o Vasco deveria ter esse cuidado aí, né, com relação à base, utilizar mesmo a base. Jogadores aí de qualidade que a gente tem precisam entrar, né, e mostrar serviço. Talvez você usando a base aí, dando oportunidade para o Luiz Gustavo atuar, seja uma opção mais viável aí do que trazer um jogador de fora, né, para aumentar ainda mais a folha de pagamento do clube. Eu acho que o Vasco deveria focar em trazer um xerife, um jogador, um zagueiro mais experiente aí para resolver o problema da zaga, né? Que o Vasco tem um problema da zaga aí desde o início do campeonato, que ainda não foi solucionado. Então a chegada de um jogador aí, um xerife, um jogador experiente, né, mais rodado, traria aí uma segurança maior para o Vasco nesse momento. O Vasco tentou a contratação de alguns jogadores, mas não obteve sucesso nessas primeiras tentativas, né? E segue em busca de zagueiros para reforçar aí a sua defesa. Mas não para por aí, porque o Vasco está de olho aí em reforçar o meio de campo. Outro nome que está em pauta é o do meia Matheus França aí, ex-Flamengo e atualmente no Crystal Palace da Inglaterra, né? As negociações já estão em andamento e a ideia do Vasco é trazer o jogador por empréstimo sem a opção de compra. O meia tem um aval aí do Fernando Diniz e também do Felipe Maestro, que enxerga o Matheus França um atleta capaz aí de dar mais qualidade ao setor ofensivo do Vasco. O Palace está disposto a emprestar o jogador, mas não quer perdê-lo em definitivo. Matheus França brilhou na base do Flamengo e chegou a marcar gols importantes no time profissional também. Foi vendido em 2023 por 20 milhões de euros, só que no futebol inglês acabou não se firmando muito aí por conta de algumas lesões que ele teve no decorrer aí
desse tempo e a forte concorrência no elenco. Agora, com poucas oportunidades, o jogador vê com bons olhos aí a sua volta ao Brasil para ganhar mais minutos em campo, né? Se tudo der certo, o Vasco pode anunciar esses dois reforços aí ainda essa semana, Robert Renan e Matheus França. O Matheus França, ao meu ver, é um jogador que vai ser mais útil dentro do elenco devido à necessidade do Vasco de ter que se reforçar no meio de campo. O Vasco hoje conta com o Felipe Coutinho, que é o nosso camisa 10, nosso meia armador e principal jogador aí na equipe, né? Um dos principais. E o Nuno Moreira, que é um jogador de ponta, um jogador de lado, que muitas vezes atua aí também como meia armador, né? Como meia atacante, mas que não é a sua característica principal. Então, ao meu ver, o Vasco precisa aí se reforçar no meio de campo para que o time fique mais equilibrado. E o Fernando Diniz possa ter aí peças de reposição quando seus titulares não puderem atuar, né? Que é o caso do Felipe Coutinho, que é o nosso titular hoje, nosso camisa 10. E além de mercado da bola, tem bola rolando. O Vasco hoje enfrenta o Juventude aí no Alfredo Jaconi, numa partida aí atrasada no Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino ocupa aí atualmente a 16ª colocação e precisa da vitória aí para respirar um pouco mais aliviado na tabela. O time chega embalado aí após a goleada histórica por 6-0 contra o Santos no Morumbi e quer manter aí o seu bom momento no campeonato, né? O Juventude, por sua vez, costuma ser um adversário bem complicado quando joga em casa, um adversário difícil de enfrentar, então o jogo aí promete ser equilibrado. Mas a expectativa é que o Vasco mantenha o bom ritmo aí da última rodada e busque os 3 pontos para se afastar da zona de perigo. Então, galera, a situação é essa, o Vasco no mercado aí ativo em busca de reforços, conversando com o Robert Renan e o Matheus França, conversas avançadas aí com esses dois jogadores e ainda um jogo decisivo hoje contra o Juventude. Mas eu quero saber de vocês, qual dos dois reforços aí vocês acham mais importante para o Vasco neste momento, né? Se é o Robert Renan ou o Matheus França. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. E não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma notícia sobre o Vascão. Tamo junto, um abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.